Cara, é inacreditável o nível de jogo do Brasil. O time não consegue desempenhar nada e já trocamos os treinadores várias e várias vezes. Com nenhum o Vini joga bem, com nenhum o time joga bem de modo geral. E é muito louco porque a gente começa a se apegar em coisas nada a ver pra tentar justificar uma má fase da seleção, saca? A gente começa a justificar que é porque não tem tanto jogador do Brasileirão, que é porque a torcida tá distante, quando na realidade o problema provavelmente é só a bagunça que se tornou o futebol brasileiro de modo geral. Porque se tu pega grandes partes dos jogadores, eles não são potencializados pela seleção. E é claro que se um jogador não é versátil e não se adapta a vários tipos de esquema, ele não vai render no Brasil. Por exemplo, o Vini, ele é um ótimo jogador, o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Mas isso não faz dele simplesmente um craque na seleção brasileira, porque o estilo de jogo do Brasil não se adapta ao dele, tá ligado? O estilo de jogo que ele joga na seleção não é o estilo de jogo que ele vai ter sempre, sacou? Então, basicamente, por isso que o Vini não desempenha na seleção, porque no Real ele tem muito campo para correr. O Real é um time que favorece as características do Vini, já o Brasil não, porque normalmente o adversário fica todo no campo de defesa e o Vini não tem aquela correria, aquela velocidade, nem tanto espaço pro drible que ele tem no Real e por isso ele não desempenha tão bem. Já o Rodrigo, que é um jogador que não chega tão perto do Vini quanto a melhor do mundo, mas é um jogador mais técnico que o Vini e mais inteligente em campo que o Vini, acaba se adaptando melhor. Por isso que o Rodrigo joga bem na seleção, porque ele se acostumou a desde sempre se adaptar a jogar na ponta direita, no meio, de meio atacante. Então o Rodrigo meio que se habituou à bagunça, então ele sabe bem desempenhar nesses momentos, porque ele nunca teve uma posição fixa. E por isso que ele desempenha bem, mas se tu pega jogadores que têm esquemas específicos, eles não rendem na seleção. Vamos pegar, por exemplo, o Bruno Guimarães. No Newcastle, o cara é um craque, um box-to-box, um exemplo de meia na Premier League. Porém, na seleção, ele não joga bem, porque ele não tem um esquema que ele vai se desenvolver lá, tá ligado? Então a gente só vai conseguir sair dessa barreira do Brasil realmente disputar alguma coisa grande no futuro se a gente tiver um treinador que saiba extrair o que cada jogador exige. Por exemplo, o Ancelotti ele é mestre nisso. Quando ele estava no Everton, ele sabia que ele tinha um atacante grande, o Calvert-Lewin, ele sabia que ele tinha um James, um meio absurdo, e o Richarlison. Então ele usou muito bem esses três caras e construiu um time ao redor deles. E fez uma das melhores campanhas do Everton nos últimos anos na Premier League. Nada fora do normal, mas era um time pelo menos bacana de se ver. E no Real ele faz o mesmo, ele vê as peças que ele tem e ele se adapta. Porém no Brasil não. Normalmente quando a gente contrata um treinador, a seleção tem que se adaptar ao estilo do treinador, e esse é que é o problema do futebol de seleções. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nenhuma seleção tem que se adaptar ao estilo do treinador. O treinador que tem que se adaptar ao estilo da seleção, porque ele não vai ter aquele material humano que ele tem no futebol de clubes, como, por exemplo, não tem um meia passador, então eu vou lá e contrato. Não, cara, isso depende da geração, dos jogadores que foram gerados naquele país, naquele momento, alguns anos atrás. Então, o treinador ele tem que se adaptar. Eu não tenho um meia passador, mas às vezes eu tenho um zagueiro líbero, então eu saio com ele desde a zaga e evito que o meia tenha essa qualidade de passe. É só você pensar, essa é a diferença do futebol de seleções pro futebol da vida real, cara. O Brasil se acostumou a isso, a ter um estilo de treinador que vai implantar na seleção o estilo dele, apenas dele, e não vai se atentar às características especiais, individuais de cada atleta. E esse é que é o problema que está matando o futebol brasileiro, que está matando a seleção, porque grandes partes dos caras, eles nem jogam usando suas melhores características. Então como é que você quer que um time desse desempenhe bem? Pode ter nome, pode ter o que for, não vai desempenhar tão bem, e isso é que é o problema, cara. Se você olha pro macro, quando foi a última vez que o Brasil jogou bem? Quando foi a última vez que o Brasil realmente parecia ter uma seleção legal? Os astros têm que estar alinhados, tá ligado? Pro Brasil conseguir ganhar bem, pro Brasil conseguir convencer alguém, e isso pra mim é um baita de um problema. Porque, falando a verdade, poucas seleções jogam bem, mas o Brasil, quando chega em jogo grande, ele amarela, literalmente, né? Ele não consegue ir além, ele não consegue na raça passar, não consegue ter a maldade do esporte de fazer uma falta, de parar um contra-ataque. E por isso que o Brasil não tá ganhando Copas, não tá ganhando Copa América, não tá ganhando nada.
Porque você pega a Argentina do Scaloni, ele nem implantou o estilo de jogo dele. Ninguém sabe qual é o estilo de jogo do Scaloni. Vamos ser sinceros, pô. Você vai dizer, o jogo posicional. Mano, você não sabe o estilo de jogo do Scaloni, tá ligado? Você sabe uma coisa, ele sabia que ele tinha um Messi, ele sabia que a bola tinha que passar no pé do Messi, ele sabia que ele tinha um Di Maria espetado na ponta, que é um ponta absurdo e que se rende bastante. Então o que é que ele fez? A bola vai passar no Messi e vamos jogar pelas laterais, vamos jogar pelas pontas. Tanto que dificilmente você vê uma grande partida do De Paul, uma grande partida do McAllister, porque a bola não passa muito por eles. Eles estão ali para parar contra-ataques e no máximo iniciar jogadas, mas eles não têm um peso grande no jogo da Argentina. O jogo da Argentina se concentrava no Messi e no Di Maria, nem no centroavante eles se concentravam tanto. Até porque, se você olhar, o Lautaro fez uma Copa terrível. A Argentina não tinha um centroavante tão bom. O Julián Álvares fez uma Copa ok, nada além disso. Então você entende que o futebol de seleções é muito mais sobre se adaptar do que sobre ter uma boa geração. Isso ficou claro na Eurocopa. Grandes seleções com ótimas gerações não renderam. Olha o caso de Portugal, já trocou de técnico, já fez o que dava pra ter feito e não saiu do lugar. Sabe por quê? Porque segue a mesma coisa, cara. É um treinador que quer implantar a filosofia dele e ele não olha pra equipe e vê quais são as características da equipe e tenta explorar elas da melhor forma. Então é por isso que o Brasil, que Portugal e que seleções assim dão errados, mesmo tendo grandes nomes. O segredo do futebol de seleções é a adaptação, rapaziada. Não adianta você querer vir aqui e falar que é isso, que é aquilo. Já tentaram vários estilos de jogo. Já teve estilo de toque de bola, já teve estilo retrancado, tem o estilo do Dorival agora e nenhum vinga. Sabe por quê? Porque nenhum vai vingar. Vai ter que ter um estilo feito para cada jogador da seleção. Você tem que achar o cara que se encaixa no estilo, que dá menos artimanha, menos lacunas para o seu adversário e explore elas, porque essa é a única forma de você vencer no futebol de seleções. Mas então, tu curtiu o vídeo? Concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.